Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Famosa pelo clássico E o Vento Levou, e que geralmente faz papel de boazinha, Olivia de Havilland, infelizmente faleceu ano passado, no mês de julho, e foi homenageada pela Obras Primas do Cinema com uma coleção super incrível. Essa edição da Obras Primas do Cinema super caprichada traz filmes da década de 40, 50 e 60 da Olivia de Havilland, traz também cards, extras exclusivos, né? E também um pôster super lindo e maravilhoso. E é claro, eu quero elogiar o Rodrigo, meu amigo, porque ele trabalhou muito para essa edição super linda da Olivia estar aqui disponível pra gente, né? E também ele é responsável pelo roteiro e a narração dos 2 extras exclusivos que tem aqui nessa coleção, exclusivos, né, da Obras Primas do Cinema. O primeiro filme da coleção é A Dama Enjaulada, de 1964. Esse é o filme mais recente dela aqui nessa coleção, né, que é dos anos 60. E nessa época, várias atrizes do cinema antigo, do cinema ali da época de ouro de Hollywood, começaram a fazer esses filmes de terror ali psicológico, de baixo orçamento, né? Inclusive, nessa mesma época, ela fez também o filme Com a Maldade na Alma, que ela faz junto com a Bette Davis, também outra atriz super incrível, né? Já falei sobre a coleção também da Obras Primas do Cinema sobre ela, não deixe de dar uma olhadinha também. Então, essas atrizes faziam esses filmes e com a Olivia não foi diferente. Ela tá nesse suspense psicológico. Nesse filme, A Dama Enjaulada, ela faz o papel de uma poetisa, né? Uma escritora ali rica, né? E ela mora sozinha com o filho dela. Um dia ali, começa com um dia ali super quente, né? Mó calor acontecendo, parece hoje tá um maior calor. E o filho dela vai viajar, então ela fica sozinha nessa casa. Essa casa, ela é grande, né, e ela tem dificuldade ali para subir as escadas, então ela tem uma espécie de elevador onde ela sobe, né, fica bem mais fácil para ela subir, esse elevador pequeno, né. Então, o que acontece é que ela acaba ficando presa nesse elevador depois que dá um pane ali, um curto-circuito na energia, e aí ela acaba ficando presa. E aí naquele momento, né, primeiro ela fica assustada, depois vai aumentando o desespero, ela toca uma espécie de campanha que ela tem pra pedir ajuda, mas não atrai pessoas muito legais não, atrai pessoas que querem roubar a casa dela e querem fazer mal pra ela, e ali começa aquele jogo psicológico, né. É interessante ver que por ser tão quente, né, na época desse filme, tá calor e tudo mais, é interessante você notar a Olivia suando, porque nos outros filmes dessa caixa, né, você vai estar acostumada a ver ela com uma espécie de áurea, né, que Hollywood criava para suas atrizes, elas eram sempre lindas, maravilhosas, nunca estavam despenteadas, nunca suavam, nem nada do tipo, e aqui é um tipo de filme muito diferente, um aspecto mais realista ali no seu visual, no seu estilo, que vai tratar mais
sobre a natureza humana, né? E sobre o civilizado versus o primitivo. É um filme claustrofóbico e acaba trazendo, assim, essa aflição pra gente, mas é muito interessante, era um dos filmes que eu não conhecia. Muito legal ver a Olivia também trabalhando nesse gênero, né, de suspense e terror. O segundo filme é A Noite é Minha Inimiga, de 1959. Esse filme, ele já é, assim, um filme interessante, mas no aspecto da Olivia em si, ela acaba sendo mais secundária ali, porque ela acaba sendo a esposa do principal. O filme é um suspense, né, de tribunal, que vai falar sobre um Mark lá, um aristocrata, que acaba sendo acusado por um ex-colega ali da época de guerra dele, de não ser quem ele diz que é, né? Começa um relato de que havia uma pessoa ali junto com eles, que era parecida com ele, e ele acredita que esse cara malvado acabou tomando o lugar dele. Então fica esse jogo, essa coisa de será que ele é o culpado ou não é? E a Olivia faz ali o papel da esposa dele, né? Que tá ali naquele suspense, naquela coisa que não sabe mais no que acreditar e tudo mais. Eu Te Matarei, Querida, de 1952. Eu acho muito doido o nome desse filme, tipo... drama do drama, mas esse com certeza é um dos melhores filmes que tem na coleção, também provavelmente um dos mais famosos, né, da Olivia de Havilland, onde ela tem aqui um papel muito interessante, um papel dúbio, onde a gente não sabe muito bem no que a gente pensa sobre ela, né, a gente não sabe se ela é boa, se ela é má. A Olivia de Havilland tinha a irmã Joan Fontaine, também atriz ali em Hollywood, só que as duas não se davam bem, tanto que nem mesmo sobrenome elas partilhavam ali, e uma das coisas que ela tinha em comum também é o fato de que as duas estrelaram um filme que foi baseado em um livro da Daphne du Maurier. Então ela, essa escritora, escreveu alguns livros que geraram filmes super famosos, como Rebeca Inesquecível, né, que é o filme estrelado pela Joan Fontaine, e outros como, por exemplo, O Corpo que Cai e vários outros. A Olivia faz o papel aqui de uma mulher jovem que se casa com um primo rico de um cara chamado Philip. E o Philip tem esse sentimento ali, como se esse primo dele fosse uma espécie de pai pra ele. E quando ele se casa com essa mulher e ele manda umas cartas meio estranhas, parecendo que tem alguma coisa errada ali acontecendo, que ela tá fazendo alguma coisa com ele. E depois de um tempo ele acaba morrendo. Então o Philip vai acreditar que essa mulher, né, a Rachel, né, vai ser a responsável ali de ter matado o primo dele. Então ele chama essa mulher, né, pra casa e começa ali a se aproximar dela, e começa essa situação em que ele tá tentando forçar ela a descobrir ali, né, o que ela fez, que ele acredita que ela é responsável, então ele quer provar que ela é responsável, mas ao mesmo tempo ele fica totalmente apaixonado e encantado por ela. Então, ao mesmo tempo que parece que ela usa isso pra manipular ele, muitas vezes também parece que ele é o cara malvado da história, sendo um cara super horrível, querendo controlar ela e ter ela ali nas suas mãos, né? Sua Alteza Quer Casar, de 1943. É um filme aqui de comédia romântica, né, que traz a Olivia nesse papel mais cômico, e ele vai lembrar muito outro clássico, né, que é A Princesa e o Plebeu, estrelado pela Audrey Hepburn e o Gregory Peck, porque tem a mesma premissa ali de um romance entre um cara normal e uma princesa. Na Princesa e o Plebeu a gente tem, né, um cara que sabe que ela é princesa e que engana ela ali pra conseguir a matéria que ele precisa e tudo, e que acaba encontrando ela numa situação onde ela tá sonolenta por causa de um remédio que deram pra ela. Nesse filme a gente tem a situação ao contrário. O cara não sabe que ela é uma princesa e ela também acaba tomando ali uns remédios pra dormir no avião, e esse cara que é o piloto acaba tentando ajudar ela sem saber muito bem pra onde levar nem nada, porque não sabe onde ela mora nem nada assim. Então ela tem esse interesse pelo mundo ali normal e tudo. Ela tá ali nos Estados Unidos, né? Então ela acaba tendo esse desejo de ter a vida americana típica lá, que é pintada nessa época. Então esse filme vai falar muito sobre patriotismo e sobre a guerra, né? Espelhos da Alma, de 1946. Aqui a gente tem a Olivia em dose dupla. Então se você já achou assim que tava pouco, tem muito mais Olivia, porque nesse filme ela faz dois papéis. Os papéis das irmãs gêmeas Terry e Ruth. Ambas ali são acusadas, né, são suspeitas de um assassinato, e o policial não consegue provar exatamente qual delas cometeu esse crime. Então, por isso, ele acaba pedindo a ajuda de um cara ali já conhecido delas, um psicanalista, né, um cara que estuda personalidades, principalmente de gêmeos, a diferença entre um e outro, e ele vai fazer esse estudo, sem elas saberem muito bem qual é o propósito, para poder conseguir identificar qual das duas cometeu o crime. O filme ele é muito interessante nessa questão de mostrar ali a personalidade das duas, que
acaba sendo bem diferente. Os efeitos são ótimos, então realmente é muito realista, parece que são duas Olivias mesmo. Mas assim, o filme, eu achei que o filme ia brincar com o fato de quem é culpado e quem não é. O filme não brinca tanto com isso, quem é a culpada fica óbvio desde o começo do filme, na verdade, mas o que ele brinca é o fato de quem é quem. Então, numa cena determinada, uma pode estar falando que é a Terry, mas pode na verdade ser a Ruth, então tem essas trocas de identidade para confundir mesmo a nossa cabeça e traz o final bem interessante e surpreendente. E o último filme dessa coleção é Uma Loura com Açúcar, de 1941. Esse filme também vai mostrar o lado cômico, né, o talento cômico também da Olivia de Havilland, e ela também vai contracenar aqui com a Rita Hayworth. Então a gente tem também outra estrela aqui nesse filme. Então a Olivia acaba tendo um papel um pouco mais secundário, mas também é muito interessante ver ela, né, mais uma vez nesse lado cômico. O filme brinca um pouco com o sufrágio, né, ela mostrando que é uma mulher à frente do tempo e tal, mas no final era fogo de palha, ela tava só falando aquilo pra meio que chocar o cara, porque ela tava com raiva e no final ela volta atrás de todas essas ideias, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo do ano, demorou um pouquinho, né, pra ele aparecer, pra ele sair, mas é porque realmente eu tô fazendo esses vídeos um pouquinho mais espaçados, né, não tem tido tanto tempo de fazer, mas é claro que eu ia voltar aqui pra falar com vocês sobre cinema e principalmente sobre essa coleção super linda e que você pode adquirir lá no site do colecioneclassicos.com.br. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir lá embaixo, também de se inscrever no canal se você não for inscrito, e também não deixe de passar lá no site da Obras Primas do Cinema, conhecer essa coleção, conhecer as outras coleções incríveis que eles têm também. Bom, um feliz ano novo e muito obrigada, gente! Tchauzinho!